Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam estudando, fazendo as atividades bem direitinho, tá certo? Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem uns recadinhos para vocês. Em primeiro lugar, vocês vão procurar um lugar calmo, bem arejado, silencioso, tranquilo e iluminado, para que vocês possam se concentrar na nossa aula de hoje, certo? Tenha sempre perto de vocês o estojo de vocês, lápis, borracha, apontador, para que você não tenha que estar saindo 2 minutinhos para ir pegar o material que você vai precisar e perder tempo e perder o foco do seu estudo. Sempre leve junto com vocês o material didático e hoje nós vamos trabalhar com o livro de matemática. Para terminar nossos estudos sobre frações, vamos falar um pouquinho sobre como a gente simplifica uma fração, certo? Nós estudamos as frações, o tipo de frações, que a fração, quando eu quero dividir um inteiro em partes iguais, lembram? As frações elas podem ser próprias, impróprias e aparentes. Quando é que eu sei que a fração, tia Daniela, ela é própria? Quando o numerador ele é menor do que o denominador, certo? Quando é que eu sei, tia, que ela é imprópria? Quando o numerador ele é maior do que o denominador. Quando é que eu sei que ela é aparente? Quando o numerador ele é maior ou igual ao denominador, certo? Vamos falar agora sobre as simplificações de fração. Simplificação de frações é um procedimento usado para encontrar frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações que eu posso tanto multiplicar o numerador e o denominador por números naturais, certo? Mas da mesma forma que eu vou fazer no numerador, eu tenho que fazer no denominador. Formada por números inteiros menores que a fração inicial. Simplificar uma fração consiste em reduzir o numerador e o denominador por meio de divisão, pelo máximo divisor comum aos dois números. Prestando atenção. O que é simplificação de fração? Eu vou reduzir aquela fração, tanto o numerador como o denominador, o máximo divisor comum deles, a menor fração que eu posso ter, até onde eu chegar numa que ele não pode ser mais dividido, certo? São frações equivalentes. Uma fração está totalmente simplificada quando verificamos que seus termos estão totalmente reduzidos a números que não podem ser termos divisíveis entre si. Como a tia acabou de falar, quando é que eu sei que eu reduzi a fração total? Quando eu pego e eu não posso mais dividir nem o numerador, nem o denominador por outro número. Ela fica ali, certo? Uma fração simplificada, ela sofre alteração do numerador e do denominador, mas seu valor matemático não é alterado, pois a fração, quando tem seus termos reduzidos, torna-se uma fração equivalente. Quando a fração ela está reduzida, eu faço a simplificação dela, ela torna-se uma fração equivalente, certo? Eu tenho a fração 8/16. Possui as seguintes frações equivalentes. Para mim encontrar essas frações equivalentes, o que é que eu faço? Eu vou dividir o 8 e o 16 por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4, 16 dividido por 2 vai dar 8. Eu ainda posso dividir ele por 2, tia? Pode. 4 dividido por 2 vai dar 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. Tia, mas eu ainda posso dividir ele por 2, porque ainda dá. Pode. 2 dividido por 2 vai dar 1. E 4 dividido por 2 vai dar 2. Tia, mas eu posso dividir esse número ainda? 1 você pode dividir por 2? Não, mas o 2 eu posso. Mas eu só posso fazer
Essa alteração, eu só posso fazer a simplificação se eu puder fazer com tanto o numerador como o denominador, não é verdade? Quando é que eu sei que é o numerador, tia? O número de cima é o numerador e o número de baixo é o denominador, certo? Simplificar uma fração consiste em dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, certo? Como é que eu sei? Do mesmo número que eu for dividir o numerador, eu tenho que dividir o denominador. Eu começo com o número 2, certo? Sempre quando eu for fazer uma simplificação de fração, eu sempre começo dividindo por 2. Se não der por 2, nenhum dos dois números, eu vou por 3. Se não der por 3, nenhum dos dois números, eu vou por 4. Certo? E assim sucessivamente, para mim reduzir a minha fração, certo? Também existe da forma de você fatorar em fatores primos. Lembra a fatoração de fatores primos? A tia explica já. Você pode também simplificar a fração em uma única vez. Para isso, você deve identificar o máximo divisor comum aos dois termos. Eu posso pegar os divisíveis por 8 e por 16 e dele você tirar o máximo divisor comum entre eles, o maior divisor comum entre eles, certo? Para que uma fração torne-se irredutível, devemos dividir o numerador e o denominador pelo maior divisor comum ao realizar a simplificação por partes, certo? Lembre-se de que todas as frações irredutíveis possuem inúmeras frações equivalentes. Toda frações irredutível, ela possui várias frações equivalentes. Ok? Como é que eu identifico a fração equivalente, tio? Vamos lá. Essa fração. Vou tirar essa aqui 2/4. Eu tenho 2/4, certo? Como é que eu vou fazer a equivalente dela? Eu vou multiplicar o 2 e o 4 por 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Olha, 2/4, 4/8 é equivalente, 8/16 é equivalente, aí eu vou multiplicar. 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2 dá 32, e assim sucessivamente. Quando eu vou simplificar, eu vou dividir, certo? Quando eu vou encontrar as frações equivalentes, eu multiplico. Quando eu vou simplificar, eu vou dividir, certo? A tia mostrou aqui para vocês, tem 45 e 60 avos, certo? Eu quero simplificar. 45 dá para me dividir por 2? Não dá. O 60 dá, mas eu tenho que dividir tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número. Então, vou por 3. 45 vai dar por 3? Vai dar. 60 vai dar por 3? Vai dar. Então, eu vou por 3. Então, 45 dividido por 3 vai dar 15. 60 dividido por 3 vai dar 20. Tia, o 15 dá por 3? Dá, mas não, o 20 não dá por 3. Então, o que é que eu faço? Eu vou procurar o número que eu dividi dos dois, dá para dividir nos dois. Vamos lá, dá por 5? Vai dar. 15 dividido por 5 vai dar 3. E 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, eu encontrei a fração simplificada, que foi 3/4. Ou, tia, eu posso fazer para encontrar de uma forma mais rápida? Pode. Se você sabe que 45 dividido por 3 vai dar 15, então você vai pegar 45, eu peguei e dividi pelo maior divisor comum entre eles, eu fiz, encontrei o maior divisor comum entre eles, que é 15. E dividir 15 vezes 45 vezes 15, que vai dar 3, 60 vezes 15, que vai dar... Opa, gente, desculpa. 45 dividido por 15 vai dar 3 e 60 dividido por 15 vai dar 4, certo? Eu posso fazer dessa maneira, encontrar o máximo divisor comum entre eles, o maior divisor comum entre eles, certo?
Ou eu posso fazer dessa forma. Para vocês, fica mais fácil vocês fazerem dessa primeira forma. Procurar um número que possa ser dividido pelos 2 e encontrar a fração simplificada, certo? Aqui pode ser na fração fatorada. 45 por 3 vezes 3 vezes 5. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 dá 45. 60. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 15. Eu coloquei, vejo qual foram os dois números que repetiu, que tem na primeira no numerador e tem no denominador. Eu corto e multiplico o que sobrou. Na 45 sobrou 3. No 60 ficou 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2 é 4. Eu encontrei a fração irredutível. A fração irredutível e simplificada, certo? Entenderam, gente? Vamos lá novamente. Para que uma fração se torne irredutível, quando é que a fração é irredutível? Quando eu não posso mais simplificá-la, quando eu não posso mais seguir adiante, certo? Aí ela se torna uma fração irredutível, é quando eu realizo a simplificação dela por partes e eu não posso mais dividir, certo? Aí eu torno uma fração equivalente em fração irredutível. Tia, mas como é que eu calculo a fração irredutível? Eu divido tanto o numerador como o denominador pelos mesmos números. Ou eu posso encontrar o maior divisor comum entre eles e fazer a divisão, certo? Ou eu posso fazer em fatorações de números primos, que foi essa forma aqui de baixo que a tia botou. 45 por 60 dá 3 vezes 3 vezes 5, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que eu encontrei a fração irredutível 3/4. Entenderam, né? A tia botou aqui outra maneira, 24 e 36. Eu peguei o 24, eu dividi ele por 2, que dá 12, e 36 por 2, que dá 16. Fiz novamente, o 24 dá por 2, dá. O 36 dá por 2, dá. Só que a tia botou por 3. Eu vou pegando os números e botei por 2, por 3, por 4, por 6, por 2. Mas se fosse por 2, também dava. 24 por 2 ia dar 12. E 36 por 2 ia dar 16. 18. Ficaria 12, que eu botei aqui 24 por 2 dá 12, 36 por 2 dá 18. 24 por 3 dá 8, 36 por 3 dá 12. 24 por 4 dá 6 e 36 por 4 vai dar 9. 24 por 6 dá 4 e 36 por 6 dá 6. 24 por 12 dá 2 e 36 por 12 dá 3. Eu fiquei com a fração irredutível, certo? Eu peguei o 24 e o 36 eu multipliquei por 2, por 3, por 4, por 6, por 12, que eu encontrei esses números, que eu encontrei 12 18avos, 8 12avos, 6 nono, 4 sexto e 2 terços, certo? Quando eu cheguei a 2 terços, se tornou uma fração irredutível, porque ela não pode ser mais simplificada, certo? A fração 24 sobre 36 foi simplificada por 2, 3, 4, 6 e 12. Todas essas frações são equivalentes, porém, a fração 2 terços é a única que não pode ser mais simplificada. Esta é uma fração irredutível. Então, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12 são frações equivalentes. 24 e 36, 24 sobre 36 avos, quais são as frações equivalentes a ela? 12 18avos, 8 12avos, 6 9avos, 4 6avos e 2 4 sexto, 6 nono, 8 12avos. São as frações equivalentes a 24 36avos. Também pode ser, tia, 2 terços, que equivale a 2 terços, 4 sexto, 6 nono,
8 dozeavos, 12 dezoitoavos, 24 36avos. São frações equivalentes a 2/3, certo? Frações equivalentes são aquelas frações que eu posso multiplicar tanto o numerador como o denominador e vou encontrando as frações equivalentes. Frações equivalentes são frações infinitas, certo? E frações irredutíveis são frações que ela tem fim, quando eu não posso mais dividi-la, eu não posso mais simplificá-la, certo? A tia botou uma atividadezinha aqui para vocês praticarem em casa. Copie essa atividade no caderno, responder e mandar para a tia, certo? Represente por meio de figuras as frações. Você vai desenhar. Como é que eu sei, tia? O numerador é a quantidade de vezes que você quer partir o inteiro. E o numerador é a quantidade do inteiro que vai ser tomada, certo? 3 décimos, 5 oitavos, 6 sétimos e 3 quintos. Eu vou fazer uma barra de chocolate, eu tenho uma barra de chocolate, ela está inteira. Eu divido essa barra em 10 partes. Eu vou comer só 3, certo? Então, você vai fazer uma barra, vai dividir ela em 10 pedaços e vai pintar 3, que o numerador é a quantidade que vai ser tomada e o denominador é a quantidade que vai ser partida o inteiro, certo? Segunda questão, vocês vão escrever como é que se lê essa fração. Você tem a fração 4 décimos, você vai escrever da maneira que você fala que você vai escrever, certo? 4 décimos, 2 quintos, 7 oitavos e 5 sétimos, certo? Querendo rever essa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenoespaço.com.br. Está na nossa plataforma digital também essa aula. No livro de vocês também tem essa aula, tem todo o conteúdo, tem atividade para ser feita para vocês aperfeiçoarem o aprendizado de vocês. Então, estudem, façam as atividades, revejam nossas aulas no nosso canal, na nossa plataforma. Qualquer dúvida, tia, não entendi, reveja de novo a aula, dê uma olhadinha no livro, faça as atividades, façam as questões que a tia está passando, para que vocês aperfeiçoem o aprendizado de vocês, tá bom? Um beijo, cuide-se, bom estudo, até a próxima aula.